vocês. Já aconteceu com vocês uma crise de riso? Em geral, ela vem nos piores momentos. Concorda comigo, né? Às vezes você está numa reunião extremamente importante, numa entrevista de trabalho, de repente acontece algo que você começa a rir e não consegue parar. Você fica desesperado, meu Deus, eu não posso, vou ter um vexame aqui. E você quer parar de rir, na hora que você está quase se controlando, você olha para o lado, você é uma pessoa assim, faz uma cara assim engraçada, aí você já começa a rir de tudo de novo. Você fala, meu, eu preciso parar, eu quero parar de rir e não consigo. Como que é a explicação disso? O que acontece? Por que uma coisa que eu quero muito, eu não consigo fazer? Igual para quando, por exemplo, você tem que no dia seguinte acordar cedo, você tem uma entrevista, algo muito importante que você tem que chegar pontual extremamente cedo. E você já fica pensando na hora de dormir, nossa, certeza, eu não vou conseguir pegar no sono. Eu sei que eu não vou dormir. Acho que eu vou perder o horário. E você fica nervoso, você quer dormir cedo, você já deita na cama 9 da noite e até 2, 3 da manhã você não pega no sono. Fala, meu Deus, como pode ser? Eu sabia que isso ia acontecer. Eu quero dormir cedo e não consigo. Como pode ser? O ser humano ele é composto de duas coisas, do nosso consciente e do nosso subconsciente. O consciente ele é movido principalmente pela nossa razão, coisas racionais. Então, se eu trabalhei duro, já estou cansado, é o horário que eu estou acostumado a dormir. O consciente fala, meu, não tem nenhum problema, é teu horário natural de dormir, que nem toda noite você vai conseguir dormir. Vou dar um exemplo como que o racional, olha o contraste de diferença entre o racional e o irracional, que seria o nosso subconsciente, que é principalmente movido pelos nossos sentimentos e pela imaginação. Vamos imaginar que você tem um pedaço de madeira grande, largo, de 1,5 metro de largura. Eu peço para uma pessoa caminhar nesse pedaço meio que tem 20 metros de comprimento, 1,5 metro de largura. A pessoa fala, olha, tranquilo, você não vai desviar para os lados? Não, 1,5 metro de largura, eu posso ir até de olhos fechados, sem nenhum problema. Agora, se esse mesma tábua de madeira estivesse conectando entre dois prédios arranha-céus extremamente altos, e você tinha que atravessar de um arranha-céu para o outro, a maioria das pessoas iam morrer de medo. Se você colocasse uma mulher lá em cima, descesse um helicóptero no meio dessa tábua, entre os dois prédios, ela ia gritar, "Ah!" Ela ia ficar desesperada, como assim? Eu vou cair! Mas por que você acha que você vai cair? É 1,5 metro de largura, são só 20 metros. Era um dia que a temperatura não tinha nenhum tipo de vento, nada. Verificaram toda a meteorologia, estava tudo favorável. Qual é o teu medo? A pessoa já começa a imaginar, se eu cair vai acontecer não sei o que, de repente vai vir uma águia aí, vai vir não sei lá o que, e eu vou cair, eu vou morrer. Então a gente vê que o irracional, o subconsciente, ele fala muito mais alto do que o nosso consciente. Por isso que muitas vezes a gente quer muito uma coisa e a gente se sente incapaz de fazer. Isso é muito comum em discussões entre pais e filhos. Muitas vezes o pai fala para o filho, filho, por que você não está estudando para essa matéria, matemática muito importante, você tem que vir na prova, você é capaz? O filho fala, pai, esquece, essa matéria não adianta nem estudar, eu sou péssimo em matemática, eu gostaria de ir bem, mas eu não consigo. O pai fala, filho, não é verdade, você pode, mas você não quer. O filho fala, pai, eu quero, mas eu não posso. Então quem tem razão? Sim, muitas vezes o pai fala essa frase, imagino que vocês já devem ter ouvido dos teus pais. Você pode, mas você não quer. Qual foi a tua resposta? Eu quero, mas eu não posso. Quem está certo? Na verdade, os dois estão certos. Porque teu pai, ele vê a tua capacidade. Realmente você tem capacidade de ir bem na prova. Mas quando você fala, eu não consigo, você não está mentindo. Você realmente sente que você não consegue. Por quê? Porque o teu subconsciente, que é movido por experiências anteriores, que talvez você não foi tão bem, por sentimentos, por medo, por receio de fracasso. Então isso fala muito mais alto do que o nosso consciente. Então minha sensação é, eu não consigo. Como que a gente resolve isso? Henry Ford, ele falava uma frase interessante. Ele fala, a pessoa que fala que ela é capaz de fazer algo e aquela que ela fala que ela é incapaz, na verdade as duas estão certas. Por quê?
Porque aquela que ela acredita que ela é capaz, realmente ela vai ficar capaz e vai conseguir fazer o que ela quer. E aquela que ela falou, eu sou incapaz, ele tem razão, porque ele vai realmente ser incapaz. Quando a gente acredita que a gente não consegue, no final das contas, não vamos conseguir. Como que a gente muda o nosso subconsciente? Como que a gente realmente vai acreditar no nosso potencial? Olha que curioso. As forças do mal são muito conectadas com Esav, o irmão de Yaakov. Inclusive, na Kabbalah falam que o anjo, cada pessoa, cada nação tem um anjo que é conectado com ela. O anjo de Esav é o próprio Samer Mem, o Yetzer Hara, o anjo que representa o chefe das forças do mal. O lugar onde que Esav ele morava, na Torá é relatado como Har Seir. Qual que é a tradução de Har Seir? Har é montanha, Seir é um fio de cabelo. Que nome estranho, Har Seir. O que tem a ver com esse nome? Pessoal, aqui tem uma mensagem muito interessante. Está escrito na Gemara Masechet Sukkah, no Talmud, uma coisa muito curiosa. Que quando, no final dos tempos, vai vir o Mashiach, na hora que vai ser o game over, e que o Yetzer Hara vai finalmente pendurar chuteiras e se aposentar, tanto as pessoas malvadas como os justos e os tzadikim, os dois vão estar chorando, por motivos diferentes. O Rashá, por que ele vai chorar? Ele fala, nossa, era tão fácil, era só eu vencer um obstáculo que eu achei que era uma montanha. Eu achei que era impossível eu conseguir vencer minha raiva, eu conseguir dominar meus desejos, eu achei que nunca ia conseguir. Eu achei que era uma montanha, mas no final era só um fio de cabelo, era tão fácil e eu não fiz. Por isso ele vai chorar. O tzadik não, o tzadik vai chorar de emoção, falar, uau, olha quantas conquistas. E o Yetzer Hara, quanto mais você cresce de nível espiritual, maior são os seus desafios. Então o tzadik ele vai ver que no caso dele, realmente começou com um fio de cabelo, mas ele foi aumentando de nível, até que ele passou por desafios que era uma montanha, era escalar o Monte Everest. Mas mesmo assim, o tzadik, ele conseguiu. Então um vai chorar de tristeza e frustração, nossa, era um fio de cabelo, eu achei que era uma montanha, e o outro pela vitória de ter vencido todos os desafios. Daqui a gente vê que a gente tem que acreditar que a gente é capaz. Se você acredita, você vai vencer. Vou dar um exemplo clássico, que como que a pessoa ela acha que não é capaz de fazer algo e no final das contas ela realmente sim consegue. Imagina uma pessoa que ela alega ser uma pessoa extremamente nervosa, estressada. Então quando ela fala assim, eu quando fico nervoso, eu sou que nem um trem, bala, a 1000 por hora, sem freio. Ninguém consegue me segurar. Então uma vez ele estava irritado na sua casa, gritando com seus filhos, na hora de nervosismo estava vermelho que nem um tomate assim tal. E ele falou, eu sou um cara assim, não adianta, eu sou um cara nervoso e não tenho um conserto. O que vai acontecer se na hora que ele está gritando, toca a campainha da casa dele, e ele se lembra que o chefe dele, que estava justo para contratar ele para uma nova função na empresa, para dar um mega bônus para ele, um aumento de salário, ele está batendo na porta, em questão de segundos. Ele vai pegar aquela raiva dele, se tranquilizar, dar uma respirada, abre a porta. Hi, how are you? Welcome to my house. Ou seja, vai receber ele com um sorriso no rosto. Cadê aquela tua cara de nervoso? Como você falou que você não consegue controlar a tua raiva? Como que agora em um segundo você mudou da água para o vinho, ou mais certo, do vinho para a água, assim? Como que você conseguiu fazer isso? Daqui a gente vê que quando a pessoa ela quer e ela acredita que ela vai conseguir, ela sente a capacidade. A gente muitas vezes que acredita que a gente não consegue, realmente a gente pode conseguir. Por isso, pessoal, lembrem desta regra. Quando vier na tua cabeça um pensamento, isso eu não consigo, eu sou uma pessoa que não consegue estudar direito, eu sou uma pessoa, muitos maridos me falaram, Rabino, você fala que tem que elogiar a esposa, falar palavras bonitas, tal. Eu sou um cara assim, sem muito lenga-lenga, eu não consigo falar. Eu sou um cara mais assim, mais frio e tal. Nunca fala uma frase, eu não consigo. Apaga, sim, essa frase das palavras que você usa. Toda vez que você pensar na tua cabeça, eu sou uma pessoa que não é capaz de fazer algo, se auto-questiona. Será que realmente eu não consigo? Ou o meu subconsciente, o meu irracional me convenceu disso?
Se realmente veio do teu lado irracional, do teu subconsciente, saiba que isso não é certo e que se você acreditar que você consegue, no final você vai conseguir.